Olá, meu povo, mais uma vez aqui com vocês, hoje para tratar um assunto bem importante. Eu creio que para alguns pode até parecer um pouco polêmico ou talvez até indiferentes. Eu sei que muitos vão dizer que eu estou errado, que eu não deveria nem usar essas palavras, mas eu quero passar esse áudio para vocês, esse vídeo, e mostrar a todos quantos nós muitas vezes achamos que estamos certos e não estamos. Mas antes de eu entrar nesse assunto que parece, entre aspas, polêmico, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, e você que já é inscrito no canal, observe o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu sei que hoje o assunto é bem importante e é um pouco pesado para o entendimento de alguns, mas para mim, graças a Deus pela sabedoria que eu tenho adquirido em Deus, eu vou dizer para vocês nesse tema maravilhoso, que para mim é maravilhoso e que eu creio que vai ajudar muitos de vocês a entenderem muitas coisas que a gente acha que está certo e, no entanto, não está, em que muitas vezes a gente comete erros, pecados e que podemos nos corrigir. Hoje o meu assunto é sobre Deus, a palavra Deus. E eu quero começar iniciando assim, perguntando: Deus existe? Bem sério, Deus existe? Eu vou provar para vocês. Estou aqui com minha Bíblia na mão, a palavra que se diz de Deus, e vou provar por esta palavra, por este livro, no primeiro livro, no primeiro versículo, de que Deus não existe. Vou usar duas versões na Bíblia, dois enunciados na Bíblia para dizer que Deus não existe. Você deve estar pensando: poxa, o Eloy ficou doido, como que ele vai dizer uma coisa dessa? Deus não existe. Não. O diabo existe? Sim. O céu existe? Sim. Portanto, vou provar para vocês que Deus não existe. Eu fiz algumas anotações, claro, quero compartilhar isso com vocês e quero que vocês pensem bem, reflitam bastante sobre o que eu vou comentar aqui. Eu sei que é um assunto, nossa, para muitos dizer: não, o Eloy está delirando, como é que ele vai dizer que Deus não existe? Eu vou dizer que Deus não existe e vou provar que Deus não existe. Jesus Cristo existe? Sim. Deus não existe. Sério, sério. Bom, começa assim, perguntando a você que está assistindo esse vídeo: Deus existe? Você pode responder sim ou não. Muitos vão dizer sim, eu vou dizer claro que não existe. Deus não existe. E eu vou mostrar para vocês aqui. Você provavelmente vai estar contra a minha palavra, contra o que eu estou dizendo aqui, mas logo você vai entender o que eu quero falar. E você pode dizer: sim, Deus existe. E eu digo: não, Deus não existe. E vou te dizer por quê. Vou te mostrar, te provar pela Bíblia, no primeiro versículo do primeiro livro do Velho Testamento, que Deus não existe. Então vem comigo nessa reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Se você disse que sim, desculpe as palavras que eu vou usar, são meio fortes, mas vou dizer. Se você disse sim, Deus existe, eu vou dizer que você é um ser alienado do sistema deste mundo e está dentro de uma caixa, da caixinha do sistema desse mundo. E está dentro das ideologias formadas por esse sistema. E você anda
que nem um cavalo, que tem aquela viseira do lado assim, para que não possa ver o que está ao redor. E vou te explicar por quê. Porque o sistema, o mundo, não quer que você veja para o lado. Ele está te doutrinando, te hipnotizando para que você olhe somente para frente e não olhe para o lado. Numa visão somente diante de teu nariz, diante de teus olhos, e não o que está ao lado. E eu vou te provar isso. Por isso, muitas pessoas dizem assim, não, mas Deus existe. E veja por quê. Posso perguntar, tua família existe? Sim, tua família existe. A roupa que você usa existe? Sim, existe. O calçado que você usa existe. Esse óculos que eu estou usando aqui existe. Essa roupa existe. Eu existo. Mas Deus não existe. Quer ver? As galáxias, as estrelas, o céu, o mar e a terra existem. Tudo existe. Foi criado. Tudo está aí. E te provo pela Bíblia no primeiro versículo do primeiro livro em Gênesis. Criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Observou? Criou Deus os céus, a terra e tudo que neles há. Ele não existe. Mas como se Deus criou tudo, como é que eu estou dizendo que ele não existe? Vamos lá. Tudo isso existe e nesse mesmo versículo posso dizer e usar a expressão Deus não existe. Por quê? Porque todas as coisas ele criou, mas ele não existe. Tudo existe. Exemplo, os micro-organismos, o ar, as estrelas, os rios, as árvores, as plantas, tudo existe. Porém, Deus não existe. Essas coisas todas existem e tudo que você imagina em tua mente, na tua visão de ser, do teu conhecimento, tudo existe. Deus não existe. Todas essas coisas que você possa imaginar, que você vê, que são palpáveis e não, você pode dizer que existem. Por quê? Porque vieram à existência. Alguém trouxe essas coisas à existência. E Deus não existe. Ou melhor, Deus veio à existência? Se essas coisas tudo que estão criadas vieram a existir, Deus existe? Não. Deus não existe. Seria muito bom você pedir perdão a Deus. Quando eu entendi isso, eu também fiz isso. Pedi perdão a Deus pelas muitas vezes que até batalhei com pessoas, briguei no bom sentido, no discurso de dizer, de provar que Deus existe e Deus não existe. Hoje eu aprendi isso, que Deus não existe. Então, pedi perdão a Ele por ter feito isso, ter dito, Deus existe. E Deus me perdoou com certeza. E eu quero ainda aqui dizer, nunca mais você diga Deus existe. Não cometa mais essa falha, esse pecado. Que Deus use de misericórdia para contigo, para com todos que dizem que Ele existe. Ele não existe. Tu não pode dizer uma coisa que não é. Vou te explicar melhor por quê. Qual é o significado da palavra existir? Você vai dizer, Deus existe. E eu vou te explicar por que Deus não existe. A palavra existir é um verbo intransitivo e significa ter existência real, tipo minha roupa, meu carro, a casa, existência real. Ter presença viva, viver, ser, existir, vir, nascer.
Esse é o significado da palavra existir. Tem um ditado de um filósofo que diz: penso, logo existo. Deus pensa? Não. Então ele não existe, ele não pensa. Como verbo intransitivo e predicativo, ter existência em determinado período e tempo. Existir significa isso, ter existência em determinado período ou tempo. Durar um tempo, permanecer um tempo, estar um tempo. Isso significa existir, então eu não posso dizer Deus existe. Deus é atemporal, mas já vai entender. Um outro exemplo, assim, um costume que foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, foi um tempo, existiu um tempo. Um sinônimo também do verbo haver, verbo intransitivo. A harmonia que existe na família é admirável. Existe, existir, nasceu na família uma harmonia, é admirável. Ela teve início, tem meio e tem fim. Está entendendo o que eu quero dizer? Existir é nascer, é passar a existir. Deus não é nada disso. Por isso Deus não existe, porque ele não nasceu, ele não passou a existência. E veja por quê? Porque Deus é eterno. O que é eterno não tem início, não tem meio, não tem fim. Por isso ele não existe, ele é Deus. Ele não existe, ele é. Tudo que existe, ele fez, ele criou. Nós existimos porque ele nos fez. Portanto, Deus não existe, ele é. Ele é o Deus onisciente, nós não somos. Ele é onipotente, nós não somos. Ele é onipresente, nós não somos. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E outra prova pela Bíblia de que Deus não existe é quando Deus falou a Moisés: eu sou o que sou. Quem outro pode dizer isso? Alguém que existe pode dizer isso? Alguém que nasceu, que foi criado, pode dizer eu sou o que sou? Eu posso dizer isso? Eu sou o que sou? Eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso eu posso provar, Deus não existe. Eu sou o que sou, foi o que ele disse a Moisés. Falou tudo. Deus é único, Deus é eterno. Deus é antes da existência. Deus é antes de existir alguma coisa. Ele é antes, por isso ele não existe. Para muitas pessoas, nomear Deus com a palavra existir é uma forma inadequada de usar para esse ser maravilhoso, criador de todas as coisas. Deus é. Jamais vai existir Deus, jamais. Por isso ele não existe, ele é. Ele é o princípio, ele é o fim, o alfa e o ômega. Ele é tudo. Ele é antes da existência das coisas. Então ele não existe. Ele não tem início, nem meio e nem fim. Como nós vimos que a palavra existir tem início, meio e tem fim, dura um tempo. Deus é atemporal, por isso ele não existe. A palavra existir não cabe, é inadequada nós dizer Deus existe, nós estamos limitando Deus, nós estamos tirando a plenitude da grandiosidade, da eternidade que é Deus, limitando a ele a uma existência. Ele não existe. E mais ainda aqui que eu quero compartilhar com vocês. Outra forma super errada que nós dizemos, as pessoas dizem, Deus está no céu. Não, Deus não está no céu. Não fale isso mais. Deus está no... Não.
Não diga mais isso. O céu que ele mesmo criou, foi criado por ele. Ele não pode estar dentro de uma coisa que ele criou, se ele é maior do que isto que ele criou. Esse céu que está à nossa frente, que nós observamos, como muitas vezes costumamos dizer, Deus está no céu. Não, Deus está dentro de nós. Não, é nós, é o céu que está em Deus, porque Deus é maior do que tudo isto. Porque Deus emana tudo. Tudo que foi criado emana dele, provém dele, vem dele. Como que ele vai estar dentro das coisas que ele fez? Impossível. Inadequado a palavra de dizer Deus existe. Ele é mais, ele é antes de existir qualquer coisa. Ele é tudo. Ele é eterno. O céu está dentro de Deus. Nós não podemos dizer Deus está dentro de nós. Não, Deus não é tão pequeno, tão limitado. É nós que estamos dentro da essência do amor dele que cobre o universo. Nós fizemos parte, nós somos parte. Deus é todo. Um todo não tem partes. E tudo que o todo criou são partes. Céus, terras, água, vegetais, plantas, pássaros, tudo são partes. Nós somos partes. Como que vamos dizer que o Criador vai estar dentro de uma parte? É a parte que está no todo. Temos que entender isso. Você foi ensinado errado e sempre fomos deduzidos a acreditar em certas falácias que o sistema, que esse mundo... Bom, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Tudo que está no mundo não pertence, não é de Deus. O mal domina. Deus criou tudo, mas o mal está fazendo com que todo ser humano se desvie do bom caminho e não acredite, não aceita, não receba a verdadeira luz que emana da essência, da energia que é Deus. Deus é energia. Deus não é coisa palpável. Como pode existir uma coisa que seja simplesmente energia. O ar existe, você o percebe, sente, mas não o vê. Deus é tudo isso, emana em todas as coisas que ele criou. E nós muitas vezes limitamos Deus, colocando ele em proporções, colocando ele em limitações, em pedaços. Mas tudo isso foi pensado pelo sistema deste mundo que jaz no maligno, para que você não abrisse os olhos, para que você não entendesse, para que você não compreendesse a grandiosidade do amor de Deus para contigo, para que você limitasse. Aí o mundo criou as religiões, criou as doutrinas, criou sistemas, criou os governos, pastores, religiões, dogmas, doutrinas e tantos costumes criados pelo homem. Deus não fez nada disso. Deus não habita em templos construídos pela mão humana. Deus é uma essência, parte dele que está em nós. É nós que estamos nessa essência do Todo-Poderoso Criador de todas as coisas. Nós que existimos nele. Ele não existe em nós. É nós que existimos nele. Os céus estão em Deus. Nós estamos em Deus. Porque tudo emana de Deus. E o equilíbrio cosmo-orgânico, cosmológico de todas as coisas é Ele que determina. Não é nós. Nem um cientista, por mais sábio e inteligente que possa ser, não tem esse poder. Se a Terra estivesse poucos quilômetros mais perto do Sol, aqui seria o inferno, pegaria fogo.
E se ela estivesse um pouco mais afastada, estaríamos num gelo eterno. Quase 2 milhões de condicionantes físicos ou físicas estão agindo sobre o cosmos, para que tudo isso possa ter um equilíbrio e funcionar harmonicamente. Se Deus existisse, ele seria temporal. Nós existimos porque somos temporais. Deus não existe porque ele é atemporal. Ele é o todo. Todas essas situações que estou colocando aqui para vocês estão dentro de Deus e não Deus dentro disso. Tudo que existe foi criado, nasceu, passou a existir por Ele, está nele e não Ele nisso tudo. Então todo esse equilíbrio que existe no cosmos, no universo, é por acaso? Não. É a harmonia do potencial da energia de Deus que contorna, equilibra e faz com que tudo isso funcione harmonicamente. Se ele existisse, ele não teria esse poder. Como ele é atemporal, ele é onisciente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, com todo o poder em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Por que onipotente? Porque é o único que tem poder. Nós não temos poder. O poder que está em nós até existe quando emana dele, quando ele permite que nós, emanados nele, possamos usar esse poder que ele nos limita a ter. Não é ilimitado. Se tivéssemos poder ilimitado, faríamos milagres estrondosos, até pelo poder da palavra dele que criou tudo. O poder da palavra que emana dele é que faz as coisas acontecer. Por isso Jesus, quando esteve aqui, ele apenas usava a palavra e dizia em nome do Pai. Ele não falava dele, ele falava em nome do Pai, porque era o todo. Ele era uma parte, ele tinha nascido de mulher. Ele existiu aqui nesse mundo, então ele não podia ser diferente. Ele devia respeito a um ser maior que ele, que é o nosso Pai Celeste, o Eterno. Vejam só um Deus poderoso, eterno, único, pode manter tudo isso em harmonia, pode controlar todas as coisas. E os bilhões de pessoas que hoje estão sobre esta terra, instantaneamente, oniscientemente, ele está lendo cada pensamento de cada um desses bilhões de pessoas e sabe o que cada um deles está sentindo, o que eu estou sentindo, o que você está sentindo, o que está acontecendo comigo aqui, o que está acontecendo contigo em qualquer lugar deste universo ao mesmo instante. Ele vê, sabe e segura, protege e coloca o seu poder à sua mão. Quem somos nós para dizer que Deus existe, que Ele sempre possa usar da misericórdia dele e nos perdoar por essa ignorância que nós obtivemos e aprendemos por causa das ideologias desse mundo que não faz parte dele, não faz parte dessa essência do amor eterno, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Que Ele possa nos perdoar pelas muitas vezes que nós dissemos Deus existe. Não, Deus não existe. É nós que existimos. Nós que fizemos parte, que emanamos nele. Deus é muito mais.
Deus é tudo. Todo o espaço sideral é Deus. Ele é. Ele não existe, ele é o todo. É tudo que sustenta tudo. Esse é Deus. Então eu não posso jamais dizer Deus existe. Deus nunca nasceu. Deus nunca vai morrer. Deus não tem tempo limitado como nós, como as coisas todas criadas. Vocês vejam as deformações que estão acontecendo no nosso mundo, nos continentes, nos rios, nas florestas, nas montanhas, o desgaste das pedras, todas se desgastando pela chuva, pela erosão, pelo tempo, pelo vento, tudo se desgasta. É temporal, tudo isso tem tempo limitado, é temporal, passa. Deus não. Deus é tudo, Deus é eterno, Ele é. Por isso não posso nunca dizer Deus existe. Eu creio num ser superior, que nele eu emano, no amor que Ele me proporciona, na misericórdia que Ele tem para comigo, na compaixão que Ele tem para comigo, para que eu possa sempre dizer: graças te dou, meu Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, Senhor da fonte das águas, Criador de todas as coisas. Eu existo por tua misericórdia. Eu estou aqui por tua misericórdia, pelo teu amor, por tua compaixão. No meu tempo limitado aqui, que eu saiba aprender cada dia mais a valorizar esse tempo presente que eu estou vivendo aqui, para que eu possa ter o meu amanhã, o meu futuro melhor, feliz. Quando Deus criou todas essas coisas, porque Ele está acima de tudo. Deus está acima de toda a criação, e toda a criação emana nele, está nele, e não ele nas coisas que Ele fez. Só esse Deus que existe, que não existe, aliás, só esse Deus que não existe, não é limitado, é que pode ter esse tipo de controle sobrenatural sobre todas as coisas. E por isso, você que no início, quando disse Deus não existe, claro que não existe, você deve ter pensado: poxa, como está negando Deus? Não, eu estou mostrando a grandiosidade que é Ele, porque tudo que existe é pequeno, é limitado. Então eu não posso dizer Deus existe. Deus não é pequeno, Deus não é limitado. Deus é eterno, é tudo. É tudo ao mesmo tempo, em todo lugar Ele é. Ele não existe, Ele é. E se você pode perceber isso, você pode ver isso e sentir isso. E agora sim você pode dizer: pô, eu entendi. Eu não posso dizer Deus existe porque eu estou limitando Deus. Estou colocando Deus dentro de um quarto, de uma sala. Estou colocando Deus dentro de uma caixa. Eu não posso. Tudo que existe tem seu limite. E Deus não tem limite. Por isso eu não posso dizer Deus existe. Deus não existe, porque Ele é Deus. Não tem como eu dizer em outras palavras o que é tudo isso que a gente aprende quando busca a presença dele, no Espírito dele. O que é o Espírito dele? É todo esse poder que emana em nós, essa força, essa energia que não tem como medir, não tem como compensar, não tem como. Você vai dizer, sim, mas dá para o ar a gente pode compensar, pode, mas ele, ao momento, vamos usar um exemplo aqui, encher um pneu de um carro, de uma moto em si, você colocou libras de ar, mas no momento que furou, o ar se foi, quer dizer,
não tem limite para Ele. Deus não tem limite, por isso eu não posso dizer Deus existe, porque Ele não é limitado a nada. Ele é o início e o fim ao mesmo tempo. Nós tivemos um início quando nascemos de nossa mãe. Estamos nessa caminhada, passando dias, meses e anos por esse mundo. Um dia chegará o nosso fim, onde vamos enfrentar a morte. O nosso espírito sairá desse corpo limitado, que é criação de Deus, que foi criado. Então, tudo que foi criado, que passou a existir, tem limite. Por isso eu digo, Deus não existe, porque Ele não tem limite. Ele é eterno, é único, incomparável, em toda a sua essência. E que você possa usar dessa essência do amor de Deus, que não tem como medir, não tem como modelar, não tem como dar um corpo. O Espírito não tem corpo. Nós imaginamos isso, mas não tem. A nossa alma é a essência de Deus que Ele colocou em nós. Essa porção dele que está em nós. Então, nunca podemos dizer Deus está dentro de mim, Deus está no meu coração. Não. Nós estamos dentro do amor, da essência que emana dele, nessa partícula da grandiosidade do amor de Deus para com todo ser humano, que nós estamos inseridos e nele emanamos. Por isso, entenda, e eu, quando compreendi tudo isso, pedi perdão a Deus pelas muitas vezes que tentei limitar ele dizendo Deus existe. Graças eu dou a Deus e glórias a Deus, porque hoje eu entendo que Deus não existe, Ele é. E tudo que existe tem fim. Nasceu, viveu, ou vai viver, vai morrer. Tem limite, e Deus não tem limite, Ele é eterno. Por isso, eu confirmo a vocês, pela palavra dele, pela Bíblia, criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Quem poderia fazer isso? O infinito, o eterno, não algo que existiu. Por isso ele não existe. Ele é tudo, em todos, e em todos nós, e em todos os lugares. Ele é único ao mesmo tempo, atemporal, infinito, eterno, único, derradeiro. E nós somos partes que fizemos composição nesta criação que Ele emana o seu amor para conosco. Bom, pessoal, quero deixar essas palavras e que você reflita na verdade do amor de Deus para contigo, busque a presença dEle, que você terá toda a sabedoria necessária para entender tudo que muitas vezes você aprendeu errado, você vai ter o discernimento para compreender quem é nosso Deus. Deus é Deus. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, e muitos anos, Deus é mais. Diz tudo. Diz tudo. Deus é mais. Não é menos, nem igual, é mais. Pronto, é isso aí. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Você que é inscrito, observe o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e venha junto com a gente nessa jornada maravilhosa de reflexões e buscar entendimento da palavra de Deus e ter uma vida feliz e abençoada aqui nesse mundo, enquanto aqui ainda estivermos. Até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.